Uma boa noite a todos. Bem-vindos à nossa reunião de oração. Hoje vamos começar um seminário que vamos utilizar como meditação durante algumas quartas-feiras. Bem entendido que viemos aqui para orar e vamos orar. Mas vamos começar com este seminário, estas reflexões que, como pastor, senti a responsabilidade de partilhar convosco. Quando nós saímos ali fora e olhamos para a frente da nossa igreja, o que é que vemos? A imagem da vinda de Jesus. Que hino é que acabamos de cantar? E não fui, eu não pedi ao Hugo, que dirigiu o momento de cânticos, não desistir porque Cristo está a voltar. A questão é, nós pregamos a segunda vinda de Jesus. Estamos nós preparados para a segunda vinda de Jesus? Que tipo de mundo é aquele em que nós estamos a viver hoje? Acho que foi Billy Graham que disse que se Deus não fizer alguma coisa rapidamente, vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Porque as coisas estão mesmo muito complexas. As coisas estão mesmo muito complexas. O mundo está tremendamente entregue ao pecado. E nós, Satanás tem sido bem sucedido em distrair as pessoas. Elas nem sequer refletem no que está a passar. Elas estão tão ocupadas, tão divertidas, entre aspas, tão absorvidas com isto, com aquilo, que o tempo avança rapidamente. E o que é que se passa? Quem está preparado para a segunda vinda de Jesus, que nós, com todo o nosso entusiasmo, pregamos e cantamos? Então, este seminário, ele tem como título Viver Cristão. E hoje será apenas uma introdução, não vou ser muito específico, mas vão reparar que ao longo destes 2 meses, sensivelmente, em que vamos ter este seminário, nós vamos abordar assuntos muito práticos e muito específicos do nosso dia-a-dia. Está bem? Mas não é no sentido de moralizar, é de nós refletirmos, compreendermos, porque há determinados assuntos que eu tenho ouvido pessoas dizerem assim: pastor, eu sou adventista há muito tempo, nunca tinha ouvido falar disso. É verdade. Nós às vezes há tanta coisa. De maneira que, o que é que a Bíblia diz sobre a nossa vida cristã? O que é que o Espírito de Profecia também ensinam sobre isso? Então, Paul Washer, um cristão, um pregador, que nem é adventista, ele diz isto: salvo, mas a viver na mesma. Eu sou salvo, mas eu vivo como vivia antes. Eu sou salvo de quê? Compreendem? E ele tem muita razão neste ponto. O que é que significa viver a vida cristã? E para aqueles que estiveram aqui na igreja no passado sábado, viram a pregação muito centrada no capítulo 3 de Lucas. Eu vou apenas ler aqui um ou outro versículo, começando não por Lucas, mas por Marcos, capítulo 1:15. Marcos, capítulo 1:15. Dizendo Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e crede no Evangelho. Aqui está o resumo da pregação de Cristo. Este binômio, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a salvação. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. João diz que Deus deu o poder para que todo aquele que cresce pudesse ser e tornar-se um filho de Deus. Este é o maravilhoso poder de Deus. Mas é preciso que também exista alguma coisa da minha parte. E o arrependimento é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha no meu coração e me convence da justiça, do juízo e do pecado. Mostra-me que isto não está bem, aquilo também não está bem. E então cabe-me a mim tomar uma decisão. E quando eu tomo esta decisão, o poder de Deus se manifesta capacitando-me a mudar a minha forma de viver. E o resultado é que há uma mudança, há uma metamorfose, uma metanoia, que é isto que a palavra arrependimento quer dizer no original. Uma mudança de viver. Por isso, é expectável que um cristão, alguém que se entrega a Cristo, alguém que se batiza, mude de uma forma radical a sua maneira de viver em relação àquilo que era a sua prática antes. Nós podemos ver esse binômio também em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Jesus disse que deixou este legado que em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento para remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E já agora em Lucas capítulo 3, nós lemos versículo 3, falando de João Batista, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. E no versículo 8, ele disse: produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: demos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não comeceis a dizer: eu sou adventista e a salvação está garantida. Ou eu sou cristão desta ou daquela igreja e só por isso não, o nosso lugar no céu não está garantido. É preciso produzir obras dignas de arrependimento. E aqui depois vemos alguns conselhos práticos nos versículos seguintes. No versículo 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. No versículo 13, não cobreis mais do que o estipulado. E aos soldados, no versículo 14, Jesus disse a ninguém, ou João Batista neste caso, a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso salário. Ou seja, integridade. No fundo, foi isso que nós também no sábado estivemos a refletir. Jesus disse dos seus filhos nesta terra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, é expectável que os outros vejam em nós o quê? Aqui o texto diz boas obras. Às vezes temos medo, porque há aquela questão da salvação pela fé e salvação pelas obras. Ninguém acredita em salvação pelas obras, mas os outros devem ver em nós boas obras. Para quê? Para nos glorificar a nós? Para glorificar ao Pai. Porque
numa dinâmica correta, eu só consigo produzir boas obras mediante o poder de Deus a atuar em mim. Portanto, quem é que deve ser glorificado? Alguém mandou-me esta semana um textozinho. Se há alguma coisa boa em mim, foi Deus que fez. E é mesmo assim. Se há alguma coisa que se aproveita aqui, deste velho homem, é porque Deus fez isso em mim. E é isso que é expectável, é desejável. Jesus também disse o quê? Vós sois o sal da terra. Agora reparem, se o sal se tornar insípido, o que é que isso quer dizer? Se ele perder as suas qualidades, o sal conserva, mas o sal também se destaca, ele é diferente. Se eu me torno igual a qualquer outro, então aí eu me tornei insípido, eu já não sou sal, eu já não estou a conservar a sociedade. Lembram-se quando Deus falou com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Se houver 50, se houver 10, não havia 10 sequer. Isso queria dizer o quê? Que se houvesse 10, aquela cidade seria conservada. O papel do cristão é fazer a diferença. E Deus vai proteger uma cidade por causa daqueles 10. Mas se não houver 10, porque esses 10, para se tornarem aceitáveis, acabaram por se diluir no meio do resto. Estão a ver o problema? Então, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Com o que é que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aqui está um drama. Ora, 1 Pedro capítulo 2, 21 diz o quê? Para isto fostes chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas. Existe um pequeno slogan que tornou-se até muito popular, andava todo mundo com umas coisas aí, umas t-shirts e umas pulseiras. O que é que Cristo faria no meu lugar? E há até um livro muito interessante de Charles Sheldon, Nos Seus Passos. É uma história, aquilo não é verdade, aquilo é ficção, mas é muito interessante o princípio, porque numa igreja formal, em que todos mantinham o status quo, mas faltava piedade prática, alguém levantou a questão, o que é que Cristo teria feito nesta situação? E se nós nos perguntarmos, passo a passo, ok, o que é que Cristo faria se estivesse hoje no meu lugar, quando eu tive que enfrentar este problema no meu trabalho? Quando eu passei por alguém que estava a precisar de ajuda, e assim por diante. Se nós levarmos este pensamento conosco, nossa vida vai ser diferente. O que é que Cristo faria se estivesse no meu lugar? E se eu me pautar por seguir esse modelo, a vida vai ser diferente? Sim. E este é o tipo de preparação que nós precisamos para os momentos que se aproximam. Jesus nos deixou o exemplo para que nós possamos segui-lo. Ele é o modelo. É ele o modelo. E também, no sábado, eu apresentei este texto, que para mim é muito importante. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Que coisa fantástica! 144.000, eles tinham o quê? O nome do pai escrito na sua fronte. Sabem que isto significa alguma coisa? O caráter destes 144.000 era o caráter de Deus. Eles tinham sido transformados.
E depois da continuidade, diz que estes 144 mil são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O que é que eles fazem? Eles seguem as pisadas de Jesus. Eles seguem à risca o modelo que Cristo deixou. E estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis. Não há nada repreensível, nada digno de repreensão, porque eles seguem o Cordeiro. E, queridos, eu acredito que Jesus virá buscar exatamente este tipo de pessoas. Aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que se esforçam dia a dia para serem transformados pela contemplação. Eles meditam, eles começam o seu dia abrindo a Bíblia, meditando numa história bíblica, olhando para Jesus e dizem assim, será que eu sou como Jesus? Jesus, ajuda-me hoje a ser como tu. Ajuda-me a ter o mesmo tipo de pensamentos, de palavras. Eles são irrepreensíveis. Agora, eu tenho aqui um texto, e nós ainda no passado domingo tivemos a falar aqui um bocadinho, assim, sobre os 144 mil, e eu tenho aqui um texto do livro Maranata, página 239. Há uma grande disputa, quem são os 144 mil? É um número literal, é um número simbólico. Mas vejam o que é que Ellen White diz neste livro, Maranata, página 239. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. A quem é que ela diz isto? A nós. Procurem com todo o poder. Ou seja, mais do que saber exatamente e teologicamente quem são os 144 mil, nós deveríamos estar preocupados em fazer parte deste grupo. E quem são este grupo? São aqueles que seguem Cristo para onde quer que Ele os leve. E por causa de seguirem a Cristo, nos seus pensamentos, nas suas orações, nas suas meditações e nos seus atos, nas suas obras, eles tornam-se semelhantes. E é isso que nós devemos procurar ser. Bem, há muito tempo, Deus mostrou qual era o seu plano. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, nós lemos Deus a falar com o povo de Israel através de Moisés. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis o quê? Minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra e vós sereis para mim reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que é que Deus quer que... O que é que Deus queria que Israel fosse? Uma nação santa. Um povo peculiar. O que é que quer dizer peculiar? Especial, único, diferente. Estão a ver aqui onde é que mora aqui o problema? Deus queria que Israel fosse um povo único. E através daquele povo, Deus queria abençoar todas as outras nações. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Bem, isto foi só para Israel, certo? Não? É para nós também? Bem, com certeza que tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação, mas se nós tivermos alguma dúvida, então vejam o versículo seguinte, que é o de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É parecido com o versículo anterior, mas agora está no Novo Testamento. A mesma ideia. Deus não muda. O plano que ele tinha para o Israel era o plano que ele tinha, é o plano que ele tem para nós hoje. Deus quer que nós sejamos um povo
peculiar, um povo diferente. Há uns anos atrás, eu tinha um encontro com alguém. E vamos dizer que eu ia esperar uma irmã que ia chegar de avião. E aquela gente toda a sair do avião, eu sabia quando era a nossa irmã. Eu não a conhecia, não tinha fotografia dela. Mas eu via, olhava para ela e dizia assim, esta é... Eu quase que ia ter com ela e dizia assim, chama-se tal? E ela não me perguntava, como é que sabia? Porque nós éramos diferentes. Hoje, já não é tanto assim. Compreendem? Eu não estou a falar das senhoras, estou a falar todos. Quase que se via um adventista à distância. A gente percebia logo. Aquele ali é diferente. Sua forma de estar, maneiras. E é disto que nós vamos falar neste seminário. Será que Deus nos deixou instruções sobre como é que nós devemos ser esse tal povo distinto, peculiar, santo? Deu! E agora a pergunta que se põe é, se ele se deu ao trabalho de deixar tantas instruções, estamos nós a ler, prestamos atenção ou dizemos assim, isto está ultrapassado? Pronto, bem-vindos a este seminário, Viver Cristão. Semana após semana nós vamos entrar em aspectos muito práticos. Qual foi o plano de Deus? Qual é a instrução que o Senhor nos deu acerca da nossa forma de viver? De forma que nós possamos produzir obras dignas de arrependimento, de forma que o mundo possa olhar para nós e dizer assim, glória a Deus, por este povo bom, tranquilo, mas também santo, diferente. Tudo muito bonito até aqui, só que há um problema. Vejam o que é que aconteceu com o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. O povo de Israel disse a Samuel, olha, tu estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como o têm todas as nações. Estão a ver aqui um problema? Qual é o problema? Ok. Eles não quiseram este estatuto de serem peculiares, diferentes. Eles queriam ser igual aos outros. E aqui nós temos um problema. E este é um problema que já vem de muito. Já vem de trás. É o problema da nossa identidade como filhos de Deus. E nós poderíamos falar aqui da identidade adventista. Alguns, dependendo da parte do mundo onde estamos, alguns irmãos nossos sentem-se assim um bocadinho constrangidos porque são olhados com assim um bocadinho de preconceito aqui e ali. Então eles preferem assumir assim um caráter já mais mais laico, ou então nós somos cristãos, e evitam até assumir-se como adventistas do sétimo dia, desconhecendo a nossa identidade. Quando nós estudamos Apocalipse 10, Apocalipse 12, e vamos estudar isto no seminário de Apocalipse, nós vamos perceber que este povo peculiar, este povo santo, foi chamado por Deus para um tempo especial. E nós não somos mais uma igreja. Não somos melhor do que ninguém. Aliás, somos exatamente igual ao povo de Israel, com problemas com uma crise de identidade. Mas Deus tem um remanescente. E Deus quer que cada um de nós o represente. E vai nos abençoar muitíssimo, porque Ele só quer a nossa felicidade. Mas é preciso nós estarmos seguros de quem somos. Eu cresci numa família assim um bocadinho diferente, porque o meu pai deixou a minha mãe quando eu era muito criança, então eu cresci com uma mãe e com uma irmã.
E a minha irmã é um bocadinho mais velha. Eu gosto imenso da minha mãe, do meu pai, que depois eu tive a oportunidade de eh, voltar a ter mais contato com ele. Mas havia lá um problema em casa. É que eu era o homem da casa, eu era o mais pequeno, e eu que menos dizia alguma coisa. E a minha mãe, ela comprava, com dificuldades financeiras, muitas vezes ela comprava roupas e queria fazer roupas iguais para mim e para a minha irmã. Detestava aquilo. Porque eu não sou igual à minha irmã. E então roupas que passavam dela para mim, aquilo para mim era um tormento. Um tormento. Às vezes, assim, uma blusa, uma t-shirt. Eu não queria nada que viesse da minha irmã. Porquê? Porque eu não era uma menina. Eu, eu queria estar. E naquela fase de. Foi uma luta para mim. Tinha a ver com a identidade. Eu sou homem e em casa não existe um modelo que é um homem. Então eu tenho que descobrir aqui como é que isto é. E não posso me deixar diluir no meio da identidade feminina, porque não é essa a minha identidade. Bem, são dilemas que às vezes nós temos, sobretudo, né, quando somos imaturos. E acredito que muito disto também pode se passar às vezes connosco. Deus nos chama para sermos peculiares, únicos, especiais. E o grande âmago da questão está aqui. Mateus capítulo 16, versículos 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou Romanos 7, 24, que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem, ao estudar sobre estas temáticas, tenhamos em mente isto. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, tudo, seja o que for, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Qual é a maior luta? A luta contra o próprio eu. E muitas vezes nós temos as nossas ideias preconcebidas. Estamos nós dispostos a abdicar de algumas ideias, se encontrarmos um claro assim diz o Senhor? Estamos? Ah, mas eu aprendi de outra maneira. Bem, então vamos examinar, vamos ser berianos. Vamos examinar quais são as instruções do Senhor em relação à forma de vestir, à forma de comer, à forma de ser, aos meus entretenimentos. Estou eu disposto a negar-me a mim mesmo? A abdicar de alguma coisa que eu gosto? Quando eu percebo que isto não é a vontade de Deus para mim? O Senhor nos ajude. Agradeço muito pela vossa presença, mostra o vosso interesse. Alguns certamente nos estarão a acompanhar em casa. Convido-vos. Na próxima semana o tema não será este, porque entraremos, e aqui está também o plano de Deus, teremos uma semana dedicada à família, mas de hoje a 15 dias, se Deus permitir. De hoje a 15 dias, não sei se será de hoje a 15 dias, acho que é 21. Esse dia eu não estarei, mas de hoje a 3 semanas teremos a segunda, segundo, segunda sessão deste seminário e começaremos a trabalhar alguns pontos específicos. Que Deus nos ajude e que da nossa parte haja esta disponibilidade para seguir a Jesus. Querido Pai, obrigado, porque tu estás para regressar a este mundo. Queremos deixar este mundo contigo na tua segunda vinda. Por isso,
Hoje nós te suplicamos que o teu Santo Espírito venha descer sobre nós e nos mostre aquilo que nós não conseguimos ver. Nos revele aquilo que precisa de ser restaurado, reformado, modificado na nossa maneira de ver. Queremos humildemente confessar a nossa letargia, a nossa relutância, a nossa timidez, a nossa hesitação, mas agradecer-te pela tua grande misericórdia para conosco, a tua grande bondade, a tua grande confiança em cada um de nós. Obrigado porque ao longo destes anos não tens olhado para nós pelo que somos e fazemos, mas por aquilo que pela tua graça e pelo teu poder havemos de ser. Por isso te suplicamos que nos ajudes a dar todos os passos que são necessários para que estejamos de pé e um dia possamos dizer com muita alegria: este é o Deus a quem nós aguardamos. Abençoa os meus queridos irmãos e irmãs aqui e aqueles que também nos acompanham no YouTube. Que possamos ir descansar em paz, mas também com uma forte determinação de apressar a nossa preparação e também desta forma apressar a tua vinda. Te suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém.